Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é o professor Caio, professor de matemática do nono ano B da EMEB Nazaré e também professor de matemática dos sextos anos A e B da EMEB Rosa Scavone. Esse vídeo está sendo gravado para continuar o tema de semelhança de triângulos, que está presente lá no sexto banco de atividades de matemática do nono ano. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de dar um recado. O recado é o seguinte: fique em casa, cumpra o isolamento social, só saia quando muito necessário, sempre utilizando máscara e higienizando as mãos com álcool em gel. Vamos fazer tudo o mais correto possível para que o mais breve a gente possa retornar à nossa normalidade. Dado esse recado, pessoal, agora sim a gente pode começar então a falar, ou continuar falando sobre semelhança de triângulos. E nessa aula eu vou trazer dois exercícios do Aulep que trabalham algumas novas ideias, tá? Então são exemplos do Aulep. Estou resolvendo questões do Aulep e essas questões têm alguns conhecimentos, algumas habilidades que a gente ainda não tratou. Então vamos ler esse primeiro exemplo aqui, tá? Esse primeiro exemplo, ele fala o seguinte: se os ângulos com marcas iguais são congruentes, isto é, têm a mesma medida, né? Se esses ângulos aqui que estão marcados têm a mesma medida, determine o valor de x, do comprimento desse lado do triângulo da esquerda, tá bom? Bom, aqui, o que a gente consegue perceber, né? A gente consegue perceber que esses triângulos, a princípio, só têm um ângulo igual. Então, eles não são triângulos semelhantes a princípio, né? Não dá pra gente afirmar que eles são triângulos semelhantes, melhor dizendo. Porque para ser triângulos semelhantes, eles precisam ter pelo menos dois ângulos iguais, né? Se pelo menos dois ângulos forem iguais, aí eu posso dizer que eles são semelhantes. Mas, gente, nessa situação aqui, esse ângulo é igual a este aqui, né? Estes ângulos, eles sempre são iguais, né? Quando eu tenho duas retas se cruzando, o ângulo de cima é igual ao ângulo de baixo e o da direita é igual ao da esquerda, tá bom? Eles são chamados, esse ângulo da direita e da esquerda, então aqui, ó, da direita e da esquerda, eles são chamados de ângulos opostos pelo vértice, tá? Vocês recebem essa sigla aqui, OPV, opostos pelo vértice, tá bom? Então, esses ângulos aqui, eles são iguais, ok? E a gente tem, portanto, que esses triângulos são semelhantes sim, porque eles têm dois ângulos iguais, dois ângulos congruentes, tá? Então, agora a gente pode montar, né, a nossa semelhança, né? A gente pode montar as nossas frações, porque a gente sabe que os triângulos são semelhantes. Então, como que eu faço? Eu venho aqui no triângulo da esquerda, que é o triângulo que tem a letra que eu quero descobrir, e monto uma fração. Com os lados, né? Por exemplo, x sobre 18. Certinho? Beleza? E aí agora eu vou no outro triângulo, coloco igual, né? E vou no outro triângulo, tentando buscar os correspondentes. Quem é o correspondente do x? Aqui fica um pouco mais complicado, porque esse triângulo ele está girado, né? Ele foi girado, além da ampliação e da redução, houve aí, né, um giro, né? E, portanto, fica difícil descobrir quem que é o correspondente do x a olho, assim. E como que a gente faz para descobrir o correspondente quando não está tão claro quem é o correspondente? Bom, aí a gente olha para os ângulos, tá bom? O x aqui, o lado x, ele está assentado, ele é o lado que está assentado sobre os ângulos verde e roxo, dois risquinhos. Qual é o lado no triângulo da direita que está assentado sobre os ângulos verde e dois risquinhos? É o lado 10. Olha lá, o lado 10 está sentado, assim como o x, sobre os ângulos verde e dois risquinhos roxo, tá? Ou seja, o correspondente do x no outro triângulo, né, no triângulo da direita, é o 10. E o correspondente do 18 acaba sendo 15, porque o 15 é o lado que está sobre os ângulos verde e nada, né? O ângulo que não está marcado. O 18 também é o lado que está sobre os ângulos verde e nada. Então, eu vou colocar aqui o correspondente do 18 é o 15.
tá bom? Lembrando, né? Correspondente com correspondente, né? Como 10 é o correspondente do x, ele vai ficar em cima também. Como 15 é o correspondente do 18, ele também vai ficar embaixo. E aí a gente pode, portanto, né, multiplicar em x, em cruz, né? E aí vai ficar 15x, 15 vezes x dá 15x, igual a 18 vezes 10, que dá 180. E aí o x vai ser 180 dividido por 15, tá bom? E 180 dividido por 15, isso dá 12, né? Dá 12. Portanto, o x é igual a 12, tá bom? Então aqui, um exercício que, primeiro, não dava pra gente perceber que os triângulos eram semelhantes, tá bom? Então aí a gente descobriu que esses ângulos roxos são iguais, porque eles são opostos pelo vértice. E depois teve aquela ligeira dificuldade para descobrir quem era o correspondente do x, né? Quem eram os correspondentes de cada um. E para isso a gente precisou olhar para os ângulos mais uma vez. Tá bom? Então essa resposta aqui, vamos deixar a resposta aqui assinalada, x igual a 12, tá? Bom, aí o nosso exemplo, nosso último exemplo, perdão, desta videoaula é esse aqui, né? Se os ângulos com marcas iguais são congruentes, determine x. Mesmo problema, tá? Problema muito parecido, melhor dizendo. E aqui eu já sei que os triângulos são semelhantes, porque esse triângulo de cima, que é o RST, tá? O RST, ele tem os ângulos verde e vermelho 2 risquinhos. E o triângulo de baixo, que é o triângulo TUV, ele tem os ângulos também vermelho 2 risquinhos, que é igual a esse aqui, e verde 1 risquinho, que é igual a esse aqui. Então eles já têm dois ângulos iguais. Além disso, esses ângulos aqui, eles também são iguais, né? Eles são o tal do OPV, tá bom? Opostos pelo vértice. Certinho? Beleza? Então agora a gente pode resolver, né? A gente já sabe que os triângulos são semelhantes, então a gente pode montar as nossas frações. Como? Primeiro eu olho para o triângulo de baixo, que é o triângulo que tem a letra, tá? E aí eu monto uma fração, né, com os lados desse triângulo. Vamos montar a fração x sobre 5, ok? Coloco igual. E agora eu vou buscar os correspondentes no outro triângulo, né? Vamos olhar para o triângulo de cima e vamos buscar os correspondentes. Quem é o correspondente do x no triângulo de cima? Novamente, é meio complicado porque o triângulo está girado, né? Não é só uma ampliação. Ele também está girado. Então, a gente vai olhar para os ângulos para saber quem é o correspondente do x. O x, ele é o lado que está sobre os ângulos verde e laranja. Verde e laranja com um risco, né? Verde e laranja com risco. Quem é o lado no triângulo de cima que está sobre os ângulos verde e laranja com risco? É o 21. Então, o correspondente do x é o 21, porque eles estão assentados sobre os mesmos ângulos. Então, eu vou colocar o 21 aqui em cima, porque o x também está em cima. E quem é o correspondente do 5? Bom, o 5 está sobre os ângulos vermelho 2 ondas e laranja 1 risquinho. Vermelho 2 ondas, laranja 1 risquinho no triângulo de cima é o 15. Ok? É o 15. Então é isso, né? Como o 5 está embaixo, o correspondente dele 15 vai ficar embaixo também. A gente pode multiplicar em cruz, em x, né? E aí fica 15x, 15 vezes x, que dá 15x, igual a 21 vezes 5, que dá 105. Ok? Aí a gente pode passar o 15 dividindo, o 15 vai ficar 105 dividido por 15. E 105 dividido por 15, vocês podem verificar, dá 7 vezes, né? O 15 cabe 7 vezes no 105. Então, eu vou anotar aqui, ó, vou marcar, resposta final, x igual a 7. Resposta, x igual a 7. Então, tudo isso, gente, toda essa aula, né, foi para explicar para vocês o seguinte, que quando a gente não tem certeza, né, de quem são os correspondentes, porque o triângulo está girado, a gente precisa apelar para os ângulos, tá bom? A gente precisa olhar para os ângulos da figura, porque aí sim a gente vai conseguir discernir com certeza quem são os correspondentes de quem, tá bom? Era isso a aula, gente. Espero que vocês tenham entendido.
E qualquer coisa, podem me procurar no WhatsApp que eu esclarecerei as dúvidas de vocês, tá bom? Abraço, até mais!